A paz do Senhor Jesus, o Cristo. Sou o evangelista Daniel Araújo e estou com você hoje com a pré-aula de número 11 da nossa Escola Bíblica Dominical. Mas antes, convido você a se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e o mais importante, compartilhe com o máximo de pessoas possível que fazem toda a diferença nesse canal que é feito para você. É uma produção da ADMP-TV em parceria com a Escola Bíblica Dominical e do nosso Ministério Assembleia de Deus Missão aos Povos. Então, nesse dia, continuando o tema muito especial desse trimestre, falando sobre o avivamento da igreja, lição de número 11. Vamos para a nossa pré-aula? Muito bem, lição de número 11. Convido você que tem a revista impressa, que seja com ela em mãos, e você que tem a versão digital também, tenha acesso a ela e acompanhe conosco. É extremamente importante e muito válido. Como nós sempre gostamos de frisar, é uma pré-aula, então nós abordamos alguns temas e algumas orientações, desde que auxilie o professor, mas também que enriqueça para o aluno, o estudioso da Palavra de Deus. Lição de número 11, essa aula do dia 12 de março de 2023, e ali na tela a gente pode ver o título, o avivamento e a missão da igreja. O avivamento e a missão da igreja. Já quero aqui destacar o textuário dessa lição, que é no Evangelho segundo escreve Marcos, no capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui nós já estamos falando sobre acreditar no poder regenerador da obra de Cristo. Estamos falando aqui sobre salvação, estamos falando aqui sobre uma condição transcendente que é a expectativa da igreja e todos nós ansiamos. Faz parte da nossa fé, faz parte daquilo que nos motiva, daquilo que nos impulsiona. E muito importante frisar esse texto com os alunos. A verdade prática na lição: neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Vamos diretamente aqui para ganhar tempo em alguns versículos específicos que está na leitura indicada, que é o Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículos 14 ao 20, mas quero destacar com vocês o 14. Finalmente, apareceu aos 11, estando ele assentado juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto, já ressuscitado. Versículo 15. Disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O 17. E estes sinais seguirão aos que creem. Quais sinais, evangelista Daniel? Em meu nome, o nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Estamos aqui falando de alguns contextos históricos que eu quero bater um papo com vocês antes de entrarmos propriamente na lição. Aqui eu estou passeando na revista do professor e no primeiro tópico vem o avivamento após a ressurreição de Cristo. Na primeira parte desse tópico, o desânimo dos discípulos. Olha, podemos ter um olhar crítico, podemos ter um olhar detalhado, mas tenhamos um olhar humano. Por quê? Imagina você na condição de discípulo de Jesus, que foi selecionado, que durante alguns anos você caminhou com Jesus, você presenciou milagres, presenciou ações de milagres, você presenciou ele cumprindo as leis, toda a expectativa mosaica, a expectativa profética, a expectativa dos escritos históricos, se cumprindo na pessoa de Jesus. 3 anos, um pouco mais, em que você ouviu falar das obras, dos acontecimentos, de toda a ansiedade. Agora você se vê em um dilema. O seu mestre, o seu Senhor, morreu e foi sepultado. Qual é o sentimento que você teria? Vamos ter um olhar humano? Muitas vezes
nós nos deixamos levar por situações, e essas situações comprometem o nosso posicionamento cristão. Comprometem? Comprometem, mas fazem parte daquilo que é a formação integral do ser humano, na sua parte intelectual, emocional, social. Os discípulos se deparam, então, com um grande enfrentamento, desde a sua fé até questões de partidarismos, a gente pode usar até o termo político. Jesus ele é perseguido, ele é condenado em todas as instâncias de poderes que existiam naquela época, e Jesus ele tinha sobre os seus ombros uma expectativa. Os fariseus esperavam ali um Jesus político, de relacionamento, que voltasse a toda honra e pompa do templo, enquanto os fariseus, os saduceus, tinham expectativas diferentes. Os escribas, ali muito do lado dos fariseus, esperavam o seu Cristo, a sua revelação messiânica, de acordo com a sua interpretação. Outro ponto é a visão que Roma tinha sobre aquela região que era estratégica, ligava o Oriente, ligava o acesso europeu até rotas comerciais extremamente antigas e extremamente importantes comercialmente. Então, você tem ali expectativas políticas, históricas, religiosas, emocionais. E os discípulos agora se veem sem seu Cristo. Eu gosto muito de fazer uma aplicação e não forçando a interpretação, mas aplicando para o nosso cotidiano. Para você, meu irmão, para você, minha irmã. Quantas vezes talvez você já se negou a alguma coisa, algum projeto, algum desejo, alguma visão em prol da obra de Cristo e determinado projeto não confere com as suas expectativas? Gera em nós um sentimento de frustração, gera em nós um sentimento de ansiedade, gera em nós um sentimento de tristeza. É normal, somos humanos, mas nessa aula vamos dizer que o que supera a nossa humanidade e a pílula que nos transforma e faz superabundar tudo aquilo que nós ansiamos é o Espírito Santo. Quantas vezes nós somos frustrados, nós somos desacreditados em projetos, em ações, talvez como os próprios discípulos. Deixe de pescar nesse mar, deixe o seu barco. Muitas vezes somos levados a escolhas em deixar projetos e sonhos da nossa área social, da nossa área empresarial, em prol de um ministério. Essa escolha tem seu valor. E o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos leva. Os discípulos, assim como você e eu, estavam nesse dilema. Tanto que ao receber a informação que Cristo estava ressurreto, eles não acreditam. É necessário ali, então, uma outra perspectiva da integralidade da formação da fé. E eu trouxe aqui uma reflexão. O que é a fé? Nós muitas vezes tiramos a racionalidade da fé ou nós tentamos racionalizar ela. Mas a fé salvífica, a fé que transcende tudo aquilo que é o natural, os nossos pais da igreja trouxeram 3 elementos. Se a fé fosse algum órgão, algum organismo, e estivesse agora em uma mesa e tivesse condições de ser cortada, dissecada, ela teria 3 aspectos, ou 3 partes, muito importantes, que seria a notitia, o assensus e a fidúcia. A notitia está ligado ao relacionamento com o conhecimento partido das áreas da mente, das áreas daquilo que você acredita. Se eu tenho uma fé simplesmente baseada em fatores históricos, eu tenho aquilo que é um fenômeno chamado fideísmo. E o fideísmo é crer por crer. Crer porque os meus pais me criaram assim. Crer porque eu tenho um costume religioso. Crer porque os meus ancestrais me orientaram dessa forma. Não é essa a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é de uma conversão genuína. E um outro aspecto é o assensus, relacionado com as emoções. Então, aquele que crê simplesmente fundamentado nas suas emoções, ele também pode ser enganoso, ele também pode ser levado a outra direção. E por fim, a fidúcia, que se relaciona com a confiança. Quando eu linko esses 3 aspectos da fé e eu percebo que no ministério de Cristo ele estimulou nos seus discípulos a experiência, a busca pela sua memória religiosa,
Afinal, nós somos uma religião judaico-cristã, então nós temos uma memória religiosa, todo um contexto, e todo o enredo Cristo, ele se posicionava cumprindo essa religiosidade judaica, cumprindo essa perspectiva religiosa, esse anseio religioso que vinha na pessoa do Messias. E agora eles são colocados em uma questão da emoção, da confiança. Irmãos, todos nós somos levados a esses 3 aspectos da fé. E é um tema muito importante, então se aprofunde nele. Agora, os seus discípulos se veem nessa encruzilhada, vamos usar esse termo, se veem nesse paradoxo em crer em alguém que ressuscitou, mas que agora não está ressuscitado até então. E o Espírito Santo une, o Espírito Santo revela, e Cristo finaliza esse projeto, essa ação especial em que deixa eles preparados para receberem o Consolador. Então, quando eu estudo ou quando eu leio a expressão do desânimo dos discípulos, eles, como nós, são humanos. E como nós podemos sim desanimar, nós podemos sim nos frustrar, nós podemos sim começar a desacreditar do nosso ministério. Mas existe algo, existe uma pedra que nunca pode ser desacreditada, nunca pode ser descredibilizada em nossos corações, que é a pessoa de Cristo. E essa lição vem mostrar isso para nós. Esse avivamento que traz em nós é essa novidade. O salmista nos deixou bem claro: cantai ao Senhor um cântico novo. E o que é isso? É uma novidade de vida. É uma novidade em experimentar a experiência, experimentar a revelação da palavra, experimentar a sua vivência da conversão. Voltar ao primeiro amor, voltar àquilo que te fez esperança. Quando nós falamos sobre esse avivamento, eu preciso realmente ansiar por reencontrar a Cristo. E aí eu faço um convite para você. Reflete aí agora. Como foi a sua conversão? Como foi o seu primeiro amor? Como foi se achegar a Cristo? E agora eu te convido, seja esse instrumento de mudança para uma outra pessoa. Seja esse instrumento transformador, aquele que leva como um bom diácono, que serve a obra do Senhor e leva esse evangelho, essa novidade de vida, que é o que Cristo estava fazendo com os discípulos ali naquele momento. Então, criticá-los por esse desânimo? Podemos, mas refletir como seres humanos? Devemos, porque também fazemos parte dessa realidade. Então, na segunda parte desse tópico, a aparição de Jesus aos discípulos. Então, Jesus, quando ele é ressuscitado, ele tem alguns cronogramas que ele cumpre, vamos usar aqui essa licença poética, esses cronogramas que ele cumpre, confirmando a revelação. E da mesma forma que no Antigo Testamento, o exemplo da Torre de Babel, o modelo da Torre de Babel era a confusão, a separação, o enfrentamento e a soberba do homem, agora estamos preparando para construir algo que não é Babel, é a igreja. A igreja que se humilha, a igreja que se une, a igreja que espera que toda essa polarização linguística que acontece em Babel se unifique na revelação sobrenatural e traga dons em falar novas línguas, gerando um fenômeno que nós pentecostais, assembleanos, denominamos de 2 formas. A glossolalia, que é a capacidade de falar línguas estranhas ao indivíduo. Seria como se eu começasse agora a falar em mandarim, sendo que eu nunca estudei, nunca me aprofundei, mas o Espírito Santo me motiva. E o outro seria a glossolalia, que é o exemplo, a xenoglossolalia é falar em línguas estranhas a mim, e a xenolalia é falar em línguas estranhas aos homens, gerando esse fenômeno que nós denominamos como batismo do Espírito Santo, que, propriamente dito, é o revestimento de poder espiritual, que na sua expressão, na sua materialização, na sua apresentação à igreja, se dá através das línguas estranhas, e nós pentecostais precisamos. E nós temos aí algo bem especial vindo do IMP, vou aproveitar aqui, participa conosco um seminário que vai falar sobre a declaração de fé das Assembleias de Deus, vai tocar um pouquinho nesse assunto.
o avivamento após a ressurreição. Acompanhe na sua revista. É muito importante. Você comprou, você investiu, então usa ela. E se você tem a versão digital, acompanha também. Fechando aqui o primeiro tópico, o avivamento após a ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandamento da grande comissão. E aqui nós temos um ministério que todos nós precisamos ter, que é de evangelizar. Alguns têm ministérios específicos para missões, mas todos nós temos em nós esse DNA, esse desejo de falar. Eu sempre brinco que o missionário, ele tem que ser como acontece em empresas de network marketing, sabe? Que põe uma foto do lado de um carrão, do lado de um barco, do lado do sucesso e quer que todo mundo venha participar. Quando alguém me liga e fala, Daniel, tem um projeto bom para você, é o seu perfil, vou te convidar para uma reunião, pode esperar que é network marketing. E aí eu caio fora, mas o evangelho deveria ser vendido da mesma forma. O problema é que a foto que eles postam aqui na Terra, eu vou postar depois na Jerusalém Celeste, onde as ruas são de ouro, a parede de puro jaspe. Eu ainda não posso postar a foto do meu sucesso, mas eu vou para lá. Então, essa venda, essa apresentação, ela precisa ser com amor, com carisma, com graça, para que as pessoas desejem estar conosco. O melhor evangelismo, já disse um sábio, é aquele que é feito em silêncio. A melhor missão é feita em silêncio. O que significa isso? Através do nosso testemunho. Testemunho que vivifica, testemunho que atrai, testemunho que chama a atenção, testemunho que nós precisamos ter na sociedade. Quero destacar aqui também, antes de finalizar este tópico, naquela ocasião Jesus prometeu que sinais e milagres autenticariam seu ministério. Vou repetir, gente. Naquela ocasião Jesus prometeu que sinais e milagres autenticariam seu ministério. Por que isso? Uma sociedade com uma formação de uma cosmovisão greco-romana. Somente deuses e somente sacerdotes experimentavam o sobrenatural. Agora Jesus está dizendo que não. O Consolador habitaria nos seus corações e vocês experimentarão esses sinais. Porque esse é o real poder do Deus que é sobre todos os deuses. Quando nós escutamos isso aqui, eu entendo um fenômeno, e na verdade dois fenômenos, que é a transcendência e a imanência de Deus. A imanência significa que ele está relacionando com a criação, e a transcendência que ele é superior à criação. Algumas filosofias, algumas linhas teológicas falam que Deus, lá na Gênesis, criou, formou, estabeleceu leis físicas e leis naturais, físicas e naturais, e depois foi embora. E agora, sigam sua vida, que agora é com vocês. Nós não acreditamos nisso. Deus se relaciona com todos nós. O próprio Cristo é a expressão máxima do amor de Deus para a humanidade. Então, os sinais, os milagres, mostram a importância que Deus tem no relacionamento. E relacionamento não é comprado, relacionamento não é achado, relacionamento ele é conquistado. Então precisamos sim conquistar o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso, através do caminho chamado Espírito Santo, que ele foi garantido na cruz do Calvário pela pessoa de Cristo. Eu preciso gerar relacionamento. Como que eu gero relacionamento? Lembra lá do seu namoro, lembra lá do seu chamego, do seu vem cá, meu bem, vamos ali, vamos namorar. Você ligava, você desejava que ela te ligasse ou que ele te ligasse, você mandava uma carta, mandava um e-mail, mandava uma mensagem. Hoje você manda um WhatsApp, você pergunta, quer ouvir a voz, quer estar perto. Quando você tem um tempo ocioso, você quero estar perto. Quando você tem um tempinho que não dava, mas eu quero estar perto. Ou seja, gerando um relacionamento. Na pessoa do Espírito Santo não é diferente. Nós precisamos sempre ter a perspectiva de gerar relacionamento com o Espírito Santo. Porque relacionamento ele tem que ser cuidado, ele tem que ser zelado. Eu não posso aqui, relacionamento seria como uma taça de cristal. Tem que ser bem conduzida, tem que ser bem trabalhada, porque é caro, é difícil de conseguir, mas é muito fácil de se quebrar, gente. Então, cuidemos do nosso relacionamento. E Jesus está falando, olha, espera em Jerusalém, que vai vir um refrigério, vai vir um reforço espiritual. Dando seguimento aqui, não quero pesar
nesta aula, nesse momento aqui para vocês. A gente tem uma meta de 30 minutinhos. Então, segura aí, daqui a pouco acaba. O avivamento na missão o avivamento na missão da igreja local. Agora o escritor ele começa uma cadência de reflexões, fala sobre a local, regional e mundial. Vamos lá. O avivamento nas missões locais. O avivamento nas missões locais ele está relacionado ao que nós estimulamos as pessoas a fazerem aqui próximo da nossa realidade, o vizinho, alguém que está próximo, com testemunho. Olha só, frisei aqui um trecho intermediário aqui dessa sessão. Esse é o modelo de evangelização dinâmica local. Esse é o termo que o autor usa na lição. Não só pregar dentro das 4 paredes dos templos, mas realizar a evangelização pessoal nas casas e nos bairros. Meus irmãos, minhas irmãs, há uma demonstração de que os dons espirituais estão ativos na sua vida e o amor pela pregação do Evangelho de Jesus se faz notório. Gente, eu vou voltar a falar do exemplo do Network Marketing. Quem nunca foi em uma reunião? Pesquisa aí no YouTube, vocês vão ver uma reunião do Network Marketing. Gente, vamos aqui apresentar o Evangelho com garra, com desejo, com vontade. Muitas vezes vemos irmãos torcerem, vibrarem, até chorarem por conta de um time de futebol. Mas e o Evangelho? Esta é a maior torcida que nós temos que ter, este é o maior enfrentamento, é a maior defesa que precisamos fazer. Então dediquemos nisso. Agora, eu preciso ter preparação. Lembra disso? Eu não sei evangelizar. Gente, evangelizar é o simples ato de testemunhar a transformação que Deus fez na sua vida. É simples, mas não é simplista. É simples, mas não é barato. Não é medíocre. É valoroso. Só de você falar a transformação que Deus fez na sua vida já impacta pessoas, já muda corações, já muda perspectivas e abre novos horizontes que a pessoa nem imaginava que poderia alcançar. Seguindo aqui, o avivamento nas missões regionais. Agora amplie um pouquinho. Eu quero citar a nossa Secretaria de Missões, a CEMAP, que é uma estrutura que a igreja tem que prepara, dá suporte e cria projetos mundiais de missões. Então, tanto em uma abrangência regional, que você já precisa de ter um suporte, precisa de ter um escritório de suporte, uma garantia salarial para quem agora tem um ministério específico de missões. Lembra que eu falei? Todos nós precisamos ter missões no coração. Evangelismo é uma prioridade, mas alguns de nós, o Senhor vai tomar com um ministério específico para que essa pessoa se dedique e tenha habilidades, estratégias e capacidades potencializadas pelo Espírito Santo para levar o Evangelho aonde há necessidade. Por fim, nesse tópico, missões regionais atualmente. Seguindo aqui a lição, quero que valorizar quem comprou. Olha só, até frisei aqui, achurei com a cor diferente. Ora, ainda desfrutamos de liberdade constitucional para expressar nossa fé e proclamar o Evangelho a toda criatura, em todos os lugares, estados, cidades e distritos. Vou aumentar aqui, acompanha aqui na TV, acompanha aí no visor do seu celular, tablet, computador, por aí vai. Oremos para que o Brasil seja de fato uma nação que se renda a Cristo. Oremos para que o Brasil seja de fato uma nação que se renda a Cristo e traz a nós uma responsabilidade de evangelismo. Tá gostoso? Queria falar aqui por 2 horas, mas vamos lá fechando a lição, tópico 3, o avivamento e as missões transculturais. Primeira igreja missionária, traz aqui um histórico, não vou detalhar a leitura, quero que vocês leem, falem um pouquinho sobre as ações que foram feitas em Antioquia e a referência que ela se torna para as missões. Finalzinho dessa parte fala, foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão, como vimos em lições anteriores. Deus levantou homens na unção do Espírito Santo para evangelizar
o Velho Continente. Quero falar um pouquinho sobre o Velho Continente e a América do Norte. Evangelização e decadência espiritual da Europa é uma realidade que nós temos hoje. Olha só, traz uma estatística aqui, gente. Há países no Velho Continente, o europeu, em que nem 5% das pessoas frequentam qualquer igreja. Fechando aqui de uma forma geral, clamor pelo avivamento espiritual. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, a começar pelos pastores, líderes ou dirigentes. Olha a atenção que é dada aos líderes. Olha só. E tem aqui na revista do professor o auxílio teológico, que eu também achurei uma parte bacana aqui, ó. O alvo do evangelismo pessoal é tríplice. Acompanha aqui, gente. Vou aumentar aqui, ó. Salvar os perdidos, restaurar os desviados e edificar os crentes. Aqui fala sobre o avivamento. Tenho aqui 5 minutinhos. Falar um pouquinho sobre a questão do avivamento. Então, aqui cita o Velho Continente, o continente europeu, no movimento pré-cristão, e depois se torna uma referência do cristianismo, e através do crescimento, do desenvolvimento do corpo que cria o continente europeu, através do mercantilismo, através das conquistas, isso desde a época dos navios que conquistam, rotas comerciais, mercantilismo, leva o evangelho. Ah, Daniel, mas leva o evangelho ortodoxo, o evangelho católico. Ponto, gente. Foi falado do evangelho. E Deus vai trabalhar a transformação até o movimento protestante. O movimento protestante, ele também acaba levando o evangelho de uma forma muito bonita. O continente americano, ele é colonizado por duas partes bem distintas. Uma colônia portuguesa, uma colônia holandesa e uma colônia que na sua maioria eram de pessoas católicas, pessoas que professavam uma teologia católica. A América do Norte ele é colonizado principalmente pela Inglaterra, que leva consigo um movimento diferente do movimento católico, um movimento anglicano, um movimento calvinista, um movimento com uma perspectiva religiosa diferente. Nós temos cenários na atualidade em que começaram muito bem, mas se perdeu durante os anos. Meus irmãos, não caiamos em um fenômeno científico chamado secularização, que é quando a religião desconfigura a ideia de divino, de sagrado e principalmente o comportamento religioso. Essa secularização, nós percebemos isso na Europa, percebemos nos Estados Unidos, provocam na atualidade um esfriamento espiritual, provoca na atualidade um distanciamento do evangelho genuíno, criando estruturas. A nossa igreja, por exemplo, ela adquiriu internacionalmente um templo que era de uma estrutura religiosa protestante, da época da Reforma Protestante. Esse templo estava parado e nós conseguimos adquirir, então faz parte do trabalho missionário transcultural da nossa denominação. Mas o que é interessante é que estava à venda, estava depreciado, estava parado. É um fator histórico, mas que não tinha relevância religiosa. Meus irmãos, não vamos deixar o nosso Brasil, a nossa nação, cair no mesmo comportamento estagnado, duro, enrijecido que outros pares, outros parceiros caíram aí no mundo durante a história. Sejamos sempre avivados. E o principal ponto dessa lição, neste momento, terminando a reflexão, vivamos, revivamos e avivamos o evangelho em nossas vidas. Comecemos a transformação em nós, porque nós somos o bom perfume. Perfume de vida para quem quer vida e perfume de morte para quem quer morte. O que significa isso? Nós atraímos as pessoas que querem um evangelho genuíno, nós atraímos as pessoas que querem conhecer uma transformação de vida diferente. E não isso que vende em vitrines, mas uma transformação totalmente diferente. Mas nós também repelimos, como aquele remédio que repele os insetos, aquele que não quer esse evangelho genuíno. É uma máxima do evangelho e está aqui, é uma realidade. Mas que nós venhamos a ter sede do evangelho. Concluindo,
venhamos a viver a transformação, a pregar a transformação, a ser a transformação que a sociedade precisa, dando bom testemunho, dizendo não para o pecado, sim para Cristo, sendo militante, sim, do evangelho verdadeiro, não de partidarismo, não de divisão, não de preconceito, mas um evangelho pautado, sério, comprometido, honesto, limpo e eficiente. Convido você a fazer parte dessa geração que vai transformar essa nação e levar o Brasil a cada vez mais se aproximar do avivamento que nós precisamos ter. Muito obrigado, olha só, 29 minutinhos e alguns segundos. Obrigado por me acompanhar até aqui. Então deixa aí seu like, aciona o sininho, porque tem muita gente boa que participa dessa cadeira, tem muita gente boa trabalhando aqui atrás das câmeras em prol de levar o evangelho aonde o sinal da internet for, que é uma missão também transcultural, transcontinental, através da tecnologia. Muito obrigado, parabéns à EBD, obrigado à ADMP por essa oportunidade. Eu fico por aqui, até a próxima. Deus abençoe.